Estou namorando um homem viúvo e os filhos dele não me aceitam. E agora? O que é que eu faço? Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Jornada Espiritual. Então, há mais ou menos um mês, uma amiga muito querida entrou em contato comigo porque esse fato está acontecendo na vida dela. Aliás, de um parente dela. E ela ligou pedindo um aconselhamento. Então, com base em práticas terapêuticas, práticas integrativas, o que é que eu mencionei, sugestionei, liberei para ela, para que eles pudessem juntos tentar solucionar isso? Então, nos dias atuais, o que mais acontece são situações assim, não apenas de pessoas viúvas, mas pessoas que acabam deixando seus relacionamentos de lado, seja por N fatores, que não vêm ao caso. Porém, o que é que a gente sempre precisa lembrar? Que existem filhos que estão no meio de toda essa situação e que eles, antes de tudo, são seres que precisam de atenção, que precisam de amor, de carinho. E sim, seja homem, seja mulher, seja o que for, quem é pai e quem é mãe, sempre vai ser pai e mãe. E o que mais a gente precisa lembrar é que dentro de mim eu não tenho apenas o meu masculino e feminino, mas eu tenho o sangue do meu pai e da minha mãe, dos meus pais e das minhas mães, dos meus pais e das minhas mães ancestrais. Mas o pai e a mãe biológica que me geraram, independente de serem ou não casados, eles vivem, eles habitam em mim. E sim, também pode ser de algum pai ou mãe que me criaram, do qual eu tenho muito amor, muito carinho. E como filha ou filho, sim, a pessoa, o serzinho, pode se colocar no meio da relação nova, seja do pai ou da mãe. E sim, o que é que nós podemos fazer? Antes de tudo, compreender. Nos colocar no lugar dessa criança, desse adolescente. E trago aqui essa informação. São 2 adolescentes, um inclusive já está noivo. Quando a gente começa a olhar por esse lado, a gente tem que entender que sempre o filho, seja menino, menina, eles vão se posicionar no lugar de quem não está mais dentro do relacionamento. Seja o pai com outra mulher, seja a mãe com outro homem ou com outros parceiros. Existem 2 situações bem importantes de ser vistas nesta questão. Primeiro, filhos que ainda não têm a compreensão do que é que está acontecendo e filhos que já são crescidos e tiram o direito dos pais de voltar a se relacionar. Essas questões, elas são muito delicadas. E o que fazer? Vamos lá. Compreender, já falei. Segundo, nos colocar no lugar destes adolescentes, destas crianças. Sim. Tentar conversar, expor a situação. No caso, é uma mãe que faleceu há em torno de, se eu não estou enganada, há em torno de um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, que eu acompanhei, inclusive, o caso. Esta pessoa, ela teve uma situação bem complicada. Eu acompanhei o caso, até por ser amiga, enfim. Então, são situações muito delicadas.
Porém, chega um momento que aquele companheiro que ficou, independente de quem é, se é o pai ou se é a mãe, ele tem o direito de dar continuidade na sua vida. Então, nesses casos, nós temos a constelação familiar, que muitas pessoas falam, isso. Existem sim N situações, mas existem profissionais maravilhosos que podem fazer excelentes constelações. A constelação familiar, ela é uma ferramenta que ela pode ancorar uma visão diferente de tudo o que está acontecendo. Muitos movimentos dos quais nós fazemos nos dias atuais, dentro das nossas realidades, eles estão ancorados com situações de honra aos nossos ancestrais. Então, quando a gente faz esse movimento através da constelação, a gente consegue permitir que o nosso eu aqui e agora acesse novos portais, ou seja, explicando essa pergunta, possa acessar um novo relacionamento. Eu constelei até pouco tempo, porém, o que é que a gente precisa entender? A constelação, ela é uma ferramenta muito delicada. Não é para chegar e trabalhar com ela por curiosidade, por querer mudar determinadas questões, não. Ela é muito, muito delicada. E cada movimento dentro da constelação tem que ser feito com muita sabedoria, porque são campos morfogenéticos que se acessam e morfológicos também. Eu já falei sobre os campos morfogenéticos e morfológicos, mas para resumir um pouquinho, para que você possa nesse aqui agora entender um pouco disso. Morfológico é tudo que está ligado à nossa genética, aos nossos campos genéticos. O que é o morfo? O campo morfo é um campo energético que nos move. Muitas vezes nós tomamos ações na nossa vida de forma inconsciente, sem saber de onde isso vem. Mas vem dos movimentos dos nossos ancestrais ou culturais, ou dentro da família que nós estamos inseridos, pessoas às vezes que não estão com os seus entes biológicos, mas estão morando com outras pessoas em outras culturas, também pode entrar dentro daqueles campos morfos. Estes campos são campos invisíveis, mas é como uma força que move cada um de nós. E não nós apenas seres humanos, mas todos os seres que habitam este planeta. Então, quando a gente trabalha com a constelação, em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Todos os nossos relacionamentos anteriores, tá? Eles merecem ser olhados e honrados. Se em algum momento, perceba, se em algum momento dentro das minhas escolhas de relacionamentos, eu tive namorados que ocultei, que excluí, que eu não quis ver, que talvez possa ter sofrido algo que tenha me machucado. Então eu excluo aquilo, eu não quero ver aquilo. Toda vez que eu faço o movimento da exclusão dentro do meu campo energético, meu campo morfo, automaticamente tudo que nós excluímos acaba retornando. E esses retornos às vezes vêm como uma própria pessoa que volta a nos procurar. Esse mesmo retorno pode ser algo que venha a ficar em repetição. Ou seja, as mesmas dores que eu passei lá com uma determinada pessoa pode voltar a acontecer. Então, o que é que eu dei como aconselhamento para esta pessoa que estava passando por essa situação? Faça uma constelação. Honre todos os teus relacionamentos anteriores. Honre os teus ancestrais. Faça um movimento. Honre
Preste atenção para as mulheres que estão se casando com homens que foram divorciados ou que já assumiram relacionamentos com homens ou mulheres divorciadas. Em primeiro lugar, antes de você chegar para uma pessoa e assumir um relacionamento, de antemão já honre todos os relacionamentos anteriores dessa pessoa, assim como os seus próprios. Como é que você honra isso? Baixa a tua cabeça, mentaliza lá no teu coração, na tua mente, teu coração. Peça permissão para entrar nesse novo relacionamento. Quando a gente faz esse movimento, a gente não desonra quem chegou primeiro. É muito simples. É como aqueles filhos que pedem a bênção para o pai, para a mãe. É a mesma coisa. É pedir com licença para entrar nessa nova família. É pedir com licença para fazer parte dessa nova família. Só que antes da gente entrar, a gente precisa olhar para os que chegaram primeiro. Nos campos físicos, essas pessoas provavelmente não estarão mais lá. Essa pessoa do questionamento já não está porque ela faleceu. Porém, a energia dela está. Ela foi ao último relacionamento desse homem e ela deixou com esse homem 2 filhos. Então, para chegar neste novo relacionamento, eu preciso pedir permissão. Permissão para esses filhos que fazem parte. Quando uma pessoa se relaciona com alguém que já tem filhos, ela sempre precisa pensar. Sempre. E não é pensar só aqui, é pensar aqui no coração. Eu estou entrando para um relacionamento que já tem filhos. E estes filhos, se não forem acolhidos com amor dentro do coração dessa pessoa que está entrando nessa família, ela provavelmente vão tentar excluir ela com o tempo. Mesmo que ela seja boa, que ela ou ele, não importa. Se você não acolher verdadeiramente no teu coração, não honrar essas pessoas, você pode ter problemas. Preste atenção. Não é que vai ter problema. Pode ter desafios, entende? Então, quando a gente faz o movimento de honrar, pedir com licença para entrar nesse novo campo morfo, que faz parte dessa família, isso te abre portas para que você venha a viver em paz, viver com tranquilidade. Esse é um movimento de muita sabedoria que os nossos índios, não sei atualmente, mas antigamente eles honravam muitos os seus ancestrais. A própria prática da constelação familiar, que veio através de Bert Helling, dentro também de algumas outras observações que ele fez, mas o principal foi quando ele teve uma vivência de em torno de 16 anos com a tribo Zulus. E lá ele aprendeu a fazer o movimento de honrar os nossos ancestrais, de como os padrões se repetiam e o que estes índios, estes grandes sábios faziam. E ele começou a trazer esses movimentos para nós. Então, não é à toa, né? Quando a gente olha para os nossos índios, eles são sábios, eles fazem a leitura da natureza, eles fazem a leitura de tudo em torno deles. Eles vivem com muita sabedoria, dentro de um equilíbrio maior. E eles não olham apenas para a fisicalidade, eles olham também para os lados emocionais, para os lados de... Mesmo que a pessoa já tenha partido, mas em nós ela ainda habita. Então, eles honram. E essa honra, ela é muito sagrada para eles. Eles estão ali a todo tempo para nos dar ensinamentos. Então, Bert Helling trouxe estes ensinamentos para nós. E quando a gente faz esses movimentos de honrar, quando você entra na casa de uma pessoa, aqui dentro do teu coração, peça com licença. Ali existem energias
que chegaram antes. Então, quando você faz esse movimento, você quebra as barreiras, você baixa as tensões mentais, não apenas as suas, mas a do ambiente também, para que você possa entrar com sabedoria, com acolhimento e também ser acolhida ou acolhido. Quando você se relaciona com uma pessoa que já tem filhos, aqui no teu coração peça com licença para entrar nessa família. Mesmo que não tenha mais uma esposa, seja falecida ou que talvez nunca tenha sequer constituído uma família, mas se tem um filho ali, existiu uma mulher ou existiu um homem, entende? Nas formas biológicas, talvez de criação sejam outras pessoas. E aí é um pouquinho mais delicado para lidar, porque uma pessoa que ela tem pais biológicos, talvez que não conheça, e tem ali pais que criaram, ou os corações que lhes criaram, né? Ela tem duas constelações no campo sistêmico dela. Não é apenas o biológico, mas são os pais de criação. E talvez uma pessoa que tem os pais biológicos, mas foram criados por tios, por avós, estes todos também entram no campo sistêmico. Então é bastante complexo o assunto, mas é delicioso de vivenciar a constelação. A constelação ela é maravilhosa. E nos dias atuais a gente não tem mais apenas um movimento da constelação. Existem outros processos dentro da constelação que nos fazem, que nos proporciona experienciar grandes voos, muito maior, mas sempre com a honra, com a humildade, sabendo que você está entrando ali. Então foi um dos aconselhamentos que eu dei. Faça uma constelação, faça esse movimento. Lógico, tudo vai depender do que as pessoas querem, do que elas buscam e do que elas se proporcionam ou se disponibilizam. Porque se vierem com crenças religiosas, vierem com N situações, tudo bem. Né? A minha grande preocupação quando ela entrou com aquela questionamento, Carla, o que fazer? A pessoa não aceita, os filhos não aceitam. E os filhos já com uma idade, né, vivem num local também um pouco delicado. Então, sempre a gente tem que olhar para estes filhos que ficaram, não como um desafio, mas sim que quem entra numa família que já tem filhos, lembra que vai entrar num lugar sagrado, onde que este adentrar seja para compartilhar o seu melhor, sabendo que esses filhos muitas vezes não vão aceitar determinadas situações, porque sempre tem a mãe antes. Porém, entretanto, todavia, quando a gente usa a nossa sabedoria, principalmente as mulheres e também os homens, com amor, tudo é possível. E o que eu quero deixar aqui é que você pode fazer toda a constelação do mundo, que você pode honrar tudo, mas quando você entra numa família que já tem filhos, seja mulher, seja homem, você deve se preparar, mesmo que você não tenha filhos, que você vai ganhar filhos, mesmo que eles não te aceitem. Faça para o outro sempre o que você gostaria. E sim, quando o teu movimento estiver dentro de um equilíbrio, você será aceito. Pensa nisso. Trouxe esse assunto porque ele é bastante abrangente. Eu acredito que ele possa ajudar pessoas. Compartilhe esse vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa teu like, se puder compartilha, comenta aqui. E se quiser também deixe suas perguntas. Um beijo grande no teu coração hoje e sempre. Se ficou alguma dúvida, pergunta. Juntos nós podemos com certeza solucionar. Fiquem com Deus hoje e sempre.